Devemos muito a uma cidade. Devemos a ela a construção da civilização europeia. Mais ainda devemos a ela o renascimento daquilo que hoje chamamos de mundo ocidental. No ano de 480, nasceu São Bento na Núrcia, aquele que teve a força para mudar a si mesmo e usou essa mesma energia para mudar o mundo. Houve um homem de vida venerável, Bento tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro. Superior pelo seu modo de proceder, na juventude, a nenhuma volúpia entregou seu coração. E assim, enquanto se achava nesta terra, da qual por algum tempo pudera gozar livremente, desprezou como já murchas as flores do mundo. As obras de Bento falam por si, mas quase tudo o que se sabe sobre sua vida pessoal chegou até nós graças aos diálogos de São Gregório Magno, biógrafo e o primeiro monge a ser eleito papa. Em seu livro, ele registrou os maravilhosos fatos que ouviu e sobre os quais pesquisou por toda a vida. Bento tinha apenas 13 anos quando partiu para a Cidade Eterna. Mas era maduro o suficiente para, em pouco tempo, perceber que a superficialidade que tomava conta da vida social de Roma, aos poucos, espalharam a notícia de que ali vivia um homem poderoso, santo e sábio. Jovens de toda a região, vendo seu exemplo, convertiam-se e queriam imitá-lo. Depois de muitos sinais do céu, e inspirado pela sua fé, Bento chega à conclusão de que o seu período de reclusão chegava ao fim. Perto de onde Bento fez o seu retiro, havia o convento de São Cosimato, cujo dirigente havia morrido recentemente. Como a sua fama já era grande, a comunidade foi pedir que ele assumisse a direção. Bento recusou por muito tempo, pois sabia que os seus costumes eram bem diferentes daqueles irmãos. Tanto insistiram que ele acabou aceitando. Lá, comprovou a sua intuição. Os monges se encheram de fúria quando ele impôs disciplina. Por mais que se esforçasse e desse exemplo, eles não aceitavam abandonar os abusos de uma vida desregrada e preguiçosa a qual estavam acostumados. Como viam que sob seu comando teriam de meditar coisas novas e abandonar os maus costumes, se reuniram e planejaram assassinar Bento. Decidiram colocar um forte veneno no vinho do jovem mestre. Mas o plano deu errado e serviu apenas para fortalecê-lo com um novo milagre. Apresentaram a bebida para ser abençoada, como era costume. Bento estendeu a mão, fez o sinal da cruz, e a vasilha estalou e partiu em pedaços, como se tivesse levado uma pedrada invisível. Bento percebeu imediatamente o que havia acontecido. Levantou-se e, com expressão plácida e a mente tranquila, disse aos irmãos indolentes e rebeldes: Deus tenha compaixão de vocês, irmãos. Por que fizeram isso? Antes de aceitar o convite, eu avisei muitas vezes que os meus costumes não se harmonizariam com os de vocês. Procurem um líder que combine com o seu jeito de viver. A partir de agora, acabou a minha responsabilidade com essa casa. Bento deixou o mosteiro, voltou para Subíaco, recebido entusiasticamente por jovens cheios de energia e fé. Entre eles, os futuros santos Plácido e Mauro. Resolve emigrar para a região de Nápoles
Lá, aos pés do Monte Cassino, ele e seus discípulos constroem, com muito esforço e apoio da comunidade, o seu primeiro mosteiro, usando as pedras de uma antiquíssima construção abandonada. Na verdade, aquele foi o primeiro mosteiro propriamente dito da Europa, e Bento quis fazer dele um modelo para o Ocidente. Para isso, estudou a fundo os regulamentos dos mosteiros orientais, assimilando o que havia de melhor e adaptando o restante ao espírito romano. Uma grande quantidade de discípulos aparece e, para abrigá-los, Bento funda 12 pequenos mosteiros. Seu lema é simples e poderoso: ora et labora, ou seja, rezar e trabalhar. Porém, o trabalho de Bento causa inveja a um sacerdote da região, Florencio. Ele tenta de todas as maneiras impedir que as pessoas procurem o santo. Até que, no ano de 529, cego pelo despeito, Florencio leva um pão envenenado de presente a Bento. Mas o santo, sempre bem inspirado, percebe imediatamente a intenção do padre. Na hora da refeição, Bento ordenou a um corvo, que tinha o costume de ir comer nas suas mãos, que, em nome de Jesus, levasse o alimento envenenado para longe, onde não pudesse ser encontrado. O animal demonstrou medo. Não queria tocar no pão, mas acabou obedecendo. Horas depois, voltou, são e salvo, e foi alimentado pelo monge. Incapaz de desejar o mal a quem tentou matá-lo, Bento toma o episódio como um sinal de Deus, de que deveria se afastar da multidão, para poder ampliar seus serviços. Aos 50 anos, deixa o vale para morar no alto da montanha, onde começa a construção de Monte Cassino, que se tornaria o grande centro propulsor da mensagem beneditina, sob o emblema da cruz e do arado. A partir daí, a proposta de Bento começou a se expandir de forma impressionante. A poucos quilômetros dali, Santa Escolástica, sua irmã gêmea, adotou as mesmas regras para as mulheres, dando origem à Ordem das Monjas Beneditinas. Graças a esse monge, de modo simples, salvaram-se da destruição e do esquecimento os tesouros milenares da cultura, da arte, da literatura e da ciência, sem as quais o Ocidente estaria condenado às trevas. Durante muitos séculos, os estudiosos, os doutores, os cientistas e os professores, que passaram conhecimento às novas gerações, pertenciam quase todos à família espiritual de São Bento. Dos mosteiros surgiram a excelência na fabricação de instrumentos científicos e de trabalho, a cópia sistemática de livros preciosos, o combate à escravatura, o estabelecimento do direito público e privado das nações, o ensino. A grande eficácia dos regulamentos estabelecidos por São Bento para seus mosteiros fez com que eles fossem adotados por quase todas as demais ordens religiosas. Para divulgar e facilitar a sua execução, ele escreveu, a partir de 534, os 73 capítulos da Regra dos Mosteiros, equilibrada, moderada e sensata. Ela é seguida até os dias de hoje. O poderoso fermento espiritual, presente na obra de Bento, expandiu a sua mensagem muito além de sua pequena cidade e do seu país, para forjar o rosto do mundo ocidental, a partir da fé, partilhada entre diferentes povos. Os mosteiros de São Bento
formaram pessoas que passaram a história da nossa civilização pela sua sabedoria, ciência e santidade. Eles eram escolas, hospitais, laboratórios, hospedarias que espalhavam a luz que mais tarde revolucionaria o mundo com o humanismo e a renascença. Além disso, ensinaram aos povos da Europa novas técnicas de agricultura, criação de animais, preparo e conservação de alimentos. Até hoje, as regiões no entorno dos mosteiros são centros de excelência mundial na produção de queijos, presuntos, salames, linguiças, vinhos, cervejas, doces, compotas e conservas. E a Igreja deve a essas oficinas de oração e trabalho nada mais, nada menos que 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. A vida de São Bento foi cercada de fatos extraordinários. Por inúmeras vezes, ele livrou a si mesmo, irmãos monges e pessoas do povo da influência de espíritos malignos, e por isso é visto por muitos como um poderoso exorcista. Bento tinha também, em alto grau, os dons da visão à distância, da leitura de pensamentos e previsão do futuro. Foram muitas as profecias do santo, inclusive sobre a destruição do mosteiro, primeiro pelos lombardos e muito tempo depois, na Segunda Guerra Mundial. Em 15 de fevereiro de 1944, com o falso argumento de que havia um grupo de controle e observação do exército nazista escondido atrás de seus muros, intransponíveis por terra, o mosteiro de Monte Cassino foi destruído por 1.400 toneladas de bombas lançadas pela Força Aérea Americana. Ironicamente, tudo começou com o ataque do bombardeio estratégico B-17, pilotado pelo Major Bradford Evans e cujo número era 666, o número da besta no livro do Apocalipse. Antes disso, porém, o Marechal Kesselring deu ordem de levar o abade e os monges intactos para Roma, como previra São Bento quase 1.500 anos antes. Graças à disciplina beneditina, foram salvas as principais relíquias históricas. Mais tarde, os monges reconstruíram Monte Cassino, exatamente como original. Hoje em dia, existem mais de 1.200 mosteiros beneditinos em todo o mundo, seguindo a mesma regra estabelecida pelo seu fundador. Confirmando uma de suas profecias, São Bento morreu em 21 de março de 547.